Tópicos iniciais e cálculo do Simples Nacional. Então, nesse vídeo nós iremos falar a respeito desse assunto que faz tanta parte do cotidiano dos profissionais, dos estudantes de contabilidade. E antes de entrar propriamente no conteúdo, eu quero então te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, que por sinal estamos tendo bastante interações desde as últimas publicações e eu lhe agradeço desde já pela audiência e espero poder contribuir com o seu aprendizado, poder contribuir com a sua jornada profissional também, tá joia? Então, nesse caso, a respeito do trabalho e do dia a dia dos profissionais dessa área, o Simples Nacional permeia bastante o nosso cotidiano e não há quem possa dizer o contrário, tá joia? Então é pensando nisso que nós preparamos com todo o cuidado e zelo esse material para que a gente possa conversar então a respeito dos tópicos iniciais e cálculo do Simples Nacional. Então, dentro dessa linha, é importante a gente compreender que o Simples Nacional ele é regido pela Lei Complementar número 123 de 2006. Ele vai englobar 8 tributos, não necessariamente sempre haverão esses 8 tributos, mas o fato é que ele engloba todos esses, que são imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, contribuição patronal, ISS e IPI. Então, quando você ou o empresário no dia a dia vê aquela guia de recolhimento do Simples Nacional, por algum motivo pode-se pensar que é o único tributo que a empresa paga, e de fato não é isso que ocorre. O recolhimento ele é simplificado através de uma única guia, mas essa guia, na sua composição, ela possui todos esses tributos, tá joia? O Simples Nacional, ele possui o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um colegiado que possui a responsabilidade de se manifestar a respeito de temas que permeiam o assunto do Simples Nacional e também trabalhar na regulamentação dos cálculos, na determinação de regras, de situações que nem sempre estão 100% lá na Lei Complementar número 123, e eu quero te chamar a atenção para a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, a resolução de número 140. Nessa resolução, ela possui o alcance e a explicação de diversas situações do dia a dia das empresas do Simples, como o tratamento de hipóteses de exclusão, o tratamento em relação aos cálculos do Simples Nacional, e por isso que eu também estou trazendo ela, porque a gente vai utilizá-la no segundo exemplo que nós trataremos aqui nesse vídeo, tá joia? Então, o Simples Nacional, ele na sequência em tópicos iniciais, ele possui atividades, que são impeditivas para a opção ao Simples Nacional. A empresa ela pode optar por ser do Simples Nacional ou não, certo? Dentro de determinadas regras, dentro dos regimes de tributação, que inclusive nós temos aqui um vídeo bastante explicativo sobre tópicos iniciais de tributação. Vou até colocar aqui o card para que você também possa, depois desse vídeo aqui, dar uma assistida nele, conferir, fortalecer aí os seus conhecimentos. Vou colocar o card, certo? E aí a empresa ela vai poder optar pelo regime de tributação do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, obviamente salvo alguns casos específicos, como por exemplo instituições financeiras, empresas que têm já um determinado porte de faturamento. Essas empresas, por algum motivo, deverão estar obrigadas ao lucro real e, por sua vez, não poderão ser do Simples ou até mesmo do lucro presumido, tá joia? Então, existem atividades que são impeditivas da opção pelo Simples Nacional. Isso significa que, uma vez que a empresa, na sua constituição, lá no seu CNPJ, ela possua atividades que são permitidas e haja inclusive apenas uma atividade que seja impeditiva, isso implicará na impossibilidade de opção do Simples, ou em um outro caso, vamos supor que a empresa surgiu como um comércio varejista do vestuário e essa atividade ela está possível de ser optante do Simples. Imagina que por algum motivo essa empresa colocou a atividade de comércio atacadista de cigarros e cigarrilhas.
esse tipo de atividade faz parte do rol de atividades impeditivas e isso implicará na exclusão do Simples Nacional dessa empresa. Não é o objetivo desse nosso vídeo falar sobre o tratamento das hipóteses de exclusão, nós gravaremos um outro conteúdo na sequência para que você também possa ter esse conhecimento, mas nosso objetivo aqui são tópicos iniciais do Simples Nacional e o cálculo propriamente dito. Então, existem essas hipóteses, situações de exclusão que não necessariamente estritamente por conta da atividade, mas outras hipóteses de exclusão é, por exemplo, empresa do Simples não pode ter sócio pessoa jurídica. Então, se por algum motivo a empresa era uma sociedade de 2 pessoas físicas, em algum momento ingressou nessa sociedade uma pessoa jurídica. Esse ato societário implicará na exclusão do Simples Nacional e não a exclusão no ano calendário seguinte. Ela já é uma exclusão no mês seguinte ao que o fato ocorrer, certo? Outra questão também que acontece é em relação a empresa do Simples participar de uma outra sociedade empresarial. Isso também implicará na exclusão do Simples Nacional dessa empresa em questão. O Simples Nacional, ele possui 5 anexos. Então, a legislação atual, que está atualizada da Lei Complementar 123, ela prevê a existência de 5 anexos para o Simples Nacional. Na legislação anterior, imediatamente anterior, existiam 6 anexos e essa mudança ocorreu juntamente com diversas outras, inclusive até na forma de cálculo, e é por isso que nós estamos aqui gravando esse conteúdo, tá joia? Então, dentro dos anexos do Simples Nacional, que você está podendo visualizar aí no material, nós temos o anexo 1, que ele vai abranger as empresas de comércio. Nós temos o anexo 2, que ele vai abarcar as empresas da atividade industrial. E nós temos o anexo 3, 4 e 5, que tratam a respeito das atividades de serviços. Então, como existem diversas categorias e diversas circunstâncias de prestação de serviço, a legislação tributária ela buscou adequar-se a essa diversificação e prevê estilos de tributação, alíquotas de tributação e regras de tributação em alguns detalhes para o tratamento das empresas de serviços. E daí você percebe que nós temos o anexo 1, um único anexo para comércio, um único anexo para indústria e 3 anexos para serviços. Então perceba que existem aí nuances, existem aí detalhes que devem ser observados e que nós também iremos abordar em vídeos posteriores a respeito de cada um desses 5 anexos, tá joia? Então, dentro dessas atividades, o anexo 1, lembra que no início desse vídeo eu falei a respeito dos 8 tributos que o Simples Nacional engloba? Então nós estamos aqui no anexo 1, perceba que, conforme eu mencionei lá no início, não necessariamente os 8 tributos coexistem naquela situação, em todas as situações, certo? Então aqui no anexo 1 de comércio, a gente vai ter imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS e CPP. Então você percebe que diferente lá dos 8 tributos, está faltando aqui, por exemplo, o IPI e está faltando aqui também o ISS, e esses 2 tributos não fazem parte aqui desse anexo. Eles vão aparecer nos anexos seguintes, tá joia? Então o anexo 1 ele engloba esses 6 tributos. No anexo 2, perceba que já está acrescentado aí, fora os 6 tributos do anexo 1, nós também temos aí o IPI constando aí na sequência, tá? No anexo 3 de serviço, nós temos o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, CPP, contribuição previdenciária patronal. No anexo 4, ele tem um tratamento diferente para algumas atividades específicas, aonde no Simples Nacional não está englobado a CPP, ou seja, o INSS da folha de pagamento, onde, uma vez a empresa sendo do anexo 4, o INSS deverá ser recolhido com base na folha de pagamento, diferente de uma empresa que esteja com atividade constante, uma atividade de serviço que consta do anexo 3. Ela não deverá ter que recolher o INSS por fora, como se diz no termo do cotidiano, pois o INSS,
onde você está visualizando aí do anexo 3, serviços, o CPP, que é equivalente ao INSS, ele já consta embutido no Simples Nacional. Por sua vez, o anexo 5, ele também é de serviços, e perceba aí que ele também possui a questão da CPP também contida para as atividades desse anexo. E aí nós temos um detalhe bastante interessante, que é o fator R. Então o fator R, ele é uma proporção entre a folha de pagamento e tributos previdenciários em relação ao faturamento da empresa. É uma proporção entre folha de pagamento, tributo previdenciário versus o faturamento daquele mês da empresa. Isso vai implicar no quê? Dependendo da circunstância, também não é o foco desse nosso vídeo, para que a gente não traga aqui diversos assuntos e fique um emaranhado de situações, nós iremos ver também o assunto do fator R em um vídeo posterior, mas o fato é que esse fator R, você vai se lembrar, quando a gente estiver no vídeo mais à frente, que ele terá a implicação de fazer com que a empresa esteja ou sujeita ao anexo 3 do Simples Nacional, ou sujeito ao anexo 5 do Simples Nacional, tá certo? Então, isso é o que nós temos para falar. A respeito aqui do cálculo do Simples Nacional, eu trago aqui alguns pontos relevantes que nós devemos saber ou devemos ter de identificar para que seja possível executar de forma correta o cálculo do Simples Nacional. Certo? Então, que informações são essas? Primeiro de tudo, você precisa saber a atividade daquela empresa, para que assim você consiga definir o anexo ao qual ela pertence, ou quais são as atividades que ela realiza, porque uma empresa ela pode ter no seu CNPJ a atividade de comércio, a atividade de indústria e a atividade de serviço, e cada uma das receitas correspondentes a cada uma dessa atividade deverá ser tributada com base no anexo específico do Simples Nacional, com a observância exclusivamente a respeito das faixas de cálculo, que a gente vai ver aqui logo na sequência, certo? E assim, pessoal, essa questão a respeito do cálculo do Simples Nacional, partindo aqui desses preceitos que eu busquei evidenciar para você, busquei destacar justamente no sentido de que você consiga, de uma forma bem visual e bastante sedimentada, fazer o cálculo do Simples Nacional de uma forma segura. Aqui no vídeo, o meu objetivo é justamente trazer a informação de forma clara e de forma direta, sem maiores arrudeios, porque às vezes você está precisando exercer um determinado papel lá na sua empresa, precisando identificar um determinado cálculo, e nesse vídeo o meu intuito é justamente te ajudar para que você possa compreender. Então, para que você possa executar o cálculo do Simples Nacional de uma determinada empresa, você precisa identificar qual atividade que ela realiza, a atividade de comércio, a atividade de indústria, a atividade de serviço. Opa! Se é uma atividade de serviço, aí você tem que lembrar lá da parte do material, onde eu falava que existem 3 anexos para serviço, porque cada anexo possui particularidades diferentes, e dentro dessas particularidades você precisa então identificar exatamente o que é que aquele seu cliente, aquela sua empresa está realizando. Beleza. Segundo ponto, você precisa identificar a receita do mês em que você está calculando. Então, naquele referido mês, para aquela competência, quanto foi a receita da empresa? Esse número é que você precisa identificar. Teve devoluções ou não? Você também precisa ter essa informação. Que tipo de devolução? Devolução de venda, porque devolução de compra não necessariamente terá impacto aqui no Simples Nacional, tá joia? Terceiro ponto, você precisa identificar RBT12, que é a sigla para Receita Bruta Total dos 12 meses, porque é com base nessa receita bruta dos 12 meses anteriores ao da competência que nós conseguiremos identificar a faixa do Simples Nacional para poder realizar a determinação da alíquota e, a partir da alíquota, aplicar essa alíquota sobre o faturamento do mês. Então, você está vendo aí na fórmula aqui, ó, a receita bruta total dos 12 meses, que ela é
fundamental para que a gente possa fazer o cálculo do Simples Nacional, certo? Vamos lá na sequência. Pela RBT12, a gente identificará a faixa no anexo e aí então você deverá aplicar a fórmula. Que fórmula? Essa que está aqui na tela, tá certo? A gente vai ver aqui no cálculo na sequência, certo? Eu quero então considerar essas variáveis que estão aqui no slide, certo? Considere que a empresa ela tem a atividade de comércio varejista do vestuário. Considere que a receita do mês que está sendo calculada da competência, a empresa faturou R$230 mil e que a receita bruta total dos 12 meses anteriores ela está no somatório de R$1.952.800. O que vai acontecer, pessoal? Perceba que se a receita bruta total dos 12 meses está na faixa de R$1.952.800, para que a gente possa aplicar os dados na fórmula de cálculo, eu preciso então identificar em qual faixa esse faturamento de R$1.952.800 coloca a minha empresa. Ele coloca a minha empresa na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta faixa. Bom, visualizando aqui, ele vai colocar a nossa empresa na quinta faixa de faturamento do Simples. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, é identificar a receita bruta dos 12 meses, que nem está lá no passo a passo. Identificada a receita bruta dos 12 meses, eu vou então identificar onde é que ela se encontra na tabela de cálculo do Simples. Ela está na quinta faixa. Cada anexo daqueles que eu apresentei no início, no vídeo, você vai perceber que cada anexo ele vai possuir também uma tabela semelhante a essa. Por que eu estou falando semelhante? Porque os percentuais de impostos, de tributos irão variar. Tá joia? O percentual das alíquotas para a definição da alíquota efetiva da empresa, certo? Então, se a empresa está na quinta faixa, eu vou pegar essas informações da receita bruta, substituir aqui na planilha e vai ficar da seguinte forma. Aonde tem a receita bruta dos 12 meses, eu vou colocar, aqui está identificado aqui no material, 1.952.800 vezes 14,30, porque 14,30 é a alíquota da faixa em que a empresa se encontra. Resolvendo essa parte inicial, subtrai R$ 87.300 e divido por 1.952.800. Ao proceder com esse cálculo, eu vou identificar uma alíquota de 0,098294, que isso vai representar 9,8294%. Então eu tenho que pegar esse número, que é essa alíquota 0,098294, e multiplicar pelo faturamento. Que faturamento? O faturamento do mês, que foi o que nós conversamos. A empresa na competência, ela faturou R$230 mil, fechadinho, para poder facilitar aqui o nosso cálculo. O que ocorreu? Identifiquei através da RBT12 qual faixa de faturamento a empresa se encontra. A partir de então, substituir as informações aqui na fórmula de cálculo. Substituindo as informações na fórmula de cálculo, receita bruta vezes a alíquota da faixa menos a dedução da faixa dividido pela receita bruta. Essa fórmula me faz identificar a alíquota a qual a empresa está sujeita. Pego essa alíquota e multiplico pelo faturamento da empresa. Identifico então aqui esses R$ 22.607,62, que é o imposto que a empresa deverá pagar nessa competência, tá certo? E aí o que acontece, pessoal? Lembra que lá no início do material, no início do vídeo, eu falei que o Simples Nacional ele engloba os tributos, e esses tributos eles estão divididos, cada anexo pode ter alguma particularidade, e essa tabelinha que eu trago aqui para você é exatamente a tabela de distribuição, de que forma, qual é a composição do imposto que essa empresa deverá pagar. Ora, ele vai englobar imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, CPP e ICMS. E a proporção de cada um desses tributos está definida aí de acordo com a sua referida faixa, tá certo? Então é importante você compreender esse ponto aqui. Nesse ponto aqui do vídeo,
tem uma parte muito importante, que é você compreender que aquele imposto de R$ 22.607,62, ao qual a empresa está sujeita nessa competência, que foi o que nós identificamos através do cálculo, a empresa tem que dividir, isso não é dividido de forma manual, ela já informa esses valores no próprio portal do Simples, mas o que eu quero te ressaltar é que existe aqui uma proporção. Então, de 100% desses R$ 22.607,62, 5,5% vai corresponder a imposto de renda, 3,5% vai corresponder à contribuição social, 12,74% corresponderá ao COFINS, 2,76% ao PIS, 42% de CPP e 33,5% de ICMS. Então, esses R$ 22 mil possuem essa divisão proporcional para cada um desses tributos, aquilo que vai para a União, aquilo que vai para a Previdência e a parte que compete ao Estado. E aí, pessoal, quero te chamar a atenção então para esse detalhe, que aqui no material não tem algaroba não, tá? A gente traz a informação de fato, inclusive aquilo que acontece no dia a dia. Então, imagina um caso hipotético, mas com muita possibilidade de acontecer no seu dia a dia, que considere esse mesmo cálculo, mas considere também a hipótese de que essa empresa está sujeita ao ICMS substituição tributária. Então, imagina que aquilo que a empresa vende, ela já pagou ICMS-ST na sua compra e na sua venda, ela não deverá, então, ter que pagar ICMS novamente lá no Simples Nacional. O que vai acontecer com essa empresa? Então, vai acontecer o seguinte, lembra da regra da partilha dos tributos? Então, se a empresa estiver no ICMS, se a empresa estiver sujeita ao ICMS substituição tributária, isso significa que a parcela referente ao ICMS-ST deverá ser excluída. Então, considera aqui o mesmo cálculo, aqui você está vendo os R$ 22.607,62. Se essa empresa tiver toda a sua receita sujeita ao ICMS substituição tributária, desse imposto total de R$ 22.607,62, eu devo excluir 33,5%, que é o que corresponde ao ICMS. Então, ao invés da empresa pagar R$ 22.607,62, tendo em vista que nesse exemplo hipotético ela está sujeita ao ICMS-ST, eu devo excluir esse ICMS-ST do imposto. E dessa forma, ao invés de R$ 22 mil, a empresa deverá pagar então R$ 15.034,07. Então dá uma diferença nominal de R$ 7.573,55, que por alguma imperícia ou falta de conhecimento ou mesmo falta de atenção, na hora do cálculo, se não for observado, a empresa deverá pagar um montante bastante relevante a mais indevidamente. Então, fique ligado a respeito aí no seu dia a dia, se a sua empresa está sujeita ao ICMS substituição tributária, e estando sujeita ao ICMS substituição tributária, se ela está sujeita a toda a receita dela ou parte da receita. O fato é que eu quero te chamar a atenção de que no cálculo do Simples Nacional você precisa observar se isso acontece ou não, certo? Isso é muito importante para que você então consiga trazer segurança tributária para a sua empresa ou para a empresa dos seus clientes, tá joia? E aí tem uma outra situação. Nesse nosso cálculo, nesses dois cálculos que nós fizemos, eu já lhe informei a RBT12, a Receita Bruta Total dos 12 últimos meses. Então, já lhe informei, isso significa que era uma empresa que já estava constituída há um pouco mais de um ano, então as informações elas já estavam mais palpáveis. Agora, existe uma outra situação que ocorre bastante no dia a dia, e aí é onde eu digo que o nosso material ele busca de fato trazer a informação com situações do cotidiano para que você tenha a informação, porque quem tem informação tem poder. Então, nem sempre você acaba assistindo aí vídeos que vão trazer situações da vida real
porque muitas vezes está lá a informação só cara crachá de situações totalmente controladas e totalmente típicas da legislação. Então, nesse caso aqui específico, o nosso objetivo é te trazer um material também com esse complemento, que são coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu aproveito então para reforçar o pedido. Se você estiver gostando do material, curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá joia? Essa aí inclusive é uma forma de saber se você está gostando aqui da nossa informação, da nossa produção, tá certo? Mas, nos dois exemplos que nós acabamos de trabalhar, já estava dada a RBT 12, no entanto, existem hipóteses de que você vai estar fazendo o cálculo do Simples Nacional de uma empresa que foi constituída há pouco tempo, há alguns meses ou algum mês atrás. E quando isso ocorrer, o que é que você vai ter que fazer? Então lembra que eu falei no início do vídeo, ou então vou colocar aqui o card, caso esse aqui seja algum outro vídeo, para que você lembre da instrução normativa do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 140, lembra? Então, na instrução normativa, nessa resolução do Comitê Gestor, na verdade, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 140, ela traz aqui no seu artigo 22 a informação justamente para esses casos em que a empresa não possui 12 meses completos de receita bruta auferida. Então, quando isso ocorrer, ela traz aqui no seu parágrafo 3º, para efeito de determinação da alíquota nos 11 meses posteriores ao do início de atividade, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total auferida nos meses anteriores ao do período de apuração, ou seja, pega a receita dos meses anteriores, divide pelo número de meses que correspondem a essas receitas, podendo ter faturamento ou não. Então imagine que você está no 7º mês de vida da empresa, calculando o imposto do 7º mês de vida da empresa. Você vai olhar os 6 meses anteriores, somar o faturamento dos 6 meses anteriores, dividir por 6, e a partir de então ele continua aqui, multiplicado por 12. Isso significa que você vai proporcionalizar a receita dessa empresa. Pegar a receita do período, dividido pelo número de meses do período, vezes 12, para que então você consiga identificar a RBT 12 proporcional. Inclusive aqui no cálculo, você vai verificar que eu trouxe aqui um cálculo, um exemplo verdadeiro, de uma empresa verdadeira que aconteceu exatamente isso, inclusive ele é nosso cliente, certo? Então, estou trazendo aqui o cálculo da competência 10 de 2019. Então você consegue identificar ali na parte superior dessa declaração que o período de apuração é do dia 1º do 10 a 31 do 10. O início de atividade dessa empresa foi dia 2, na verdade foi o mês 2 de 2019. O cálculo do imposto é da competência 10. E essa empresa ela nasceu na competência 2 do mesmo ano. Onde é que você consegue identificar essa informação? Está aí a setinha ali indicando. Então isso significa, pessoal, que essa empresa não possui os 12 meses, exatamente o exemplo que nós estamos aqui conversando. Quando isso acontece, eu tenho que então aplicar o preceito do parágrafo 3º do artigo 22 da resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar a receita do período, que vai ser de fevereiro até setembro, já que eu estou calculando a competência 10, ou seja, pego o mês anterior, 9, a receita do período, ou seja, eu vou somar a receita de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, a receita dos 8 meses dividido por 8 meses. Quanto é que dá a receita do período? Tem aqui as informações na tabelinha, eu já somei, ela dá R$ 481.000, 565,19. Divido por 8, ou seja, soma a receita do período, divido pelo número de meses do período e multiplico por 12. O que eu acabei de identificar? Nesse meu exemplo, eu acabei de identificar a RBT 12 proporcional. Qual é o valor dessa RBT 12? R$ 722,13
R$722.347,79. Então, com essa informação, considere, tem lá no slide anterior, que a receita do mês dessa empresa foi R$ 118.991,66. E a RBT12, que nós acabamos de calcular, ela é de R$ 722.347,79. Isso significa que a empresa está em qual faixa? Ela está na quarta faixa de faturamento, por pouco, né? Por conta de, veja só, por conta de R$ 2.347,79, ela passou da terceira para a quarta faixa e o volume de tributo dela também vai ser mais expressivo. Então, assim como foi feito no exemplo anterior, você vai pegar a fórmula de cálculo para identificar a alíquota. Após identificar a alíquota, você pega essa alíquota e multiplica pelo faturamento do mês e identificará então o imposto que a empresa deverá pagar. Então, nesse caso, quanto é que é a receita bruta do período? R$ 722.347,79. Quanto é que ela está em qual faixa? Está na quarta faixa. Eu pego a alíquota da faixa, que dá 10,70. Então, resolvo essa primeira parte da expressão e depois subtraio R$ 22.500 e divido por R$ 722.347,79 e a alíquota da empresa é de 6,2309%. Então aqui a alíquota ela não está multiplicada por 100. Se você multiplicar por 100, você logicamente vai identificar a alíquota que vai ser 6,2309%. Se você pegar essa alíquota e multiplicar pelo faturamento do mês, que foi R$ 118.991,66, certo? Você então vai identificar o imposto a pagar de R$ 7.414,31. Lembrando que esses valores estarão proporcionalizados de acordo com a faixa de faturamento da empresa, e fique ligado para caso a empresa esteja sujeito ao ICMS substituição tributária. Por exemplo, você deverá excluí-lo da base. Se tiver alguma implicação em relação a PIS e COFINS, fique atento também, porque é possível que ocorra. Então você deverá também excluir esses outros tributos, dependendo do caso em questão, certo? E aí, pessoal, espero que você tenha gostado do material, que você continue acompanhando nossos conteúdos, curta, se inscreva e encaminhe esse vídeo para quem possa fazer boa utilização dele, e seguimos em evolução. Um abraço.